Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Daniel. É um livro extremamente escatológico, talvez do Antigo Testamento, o mais apocalíptico, pelas revelações que estão contidas nele, porque ali o Senhor revelou a Daniel as coisas para o futuro, para as coisas do fim. E Daniel ali, até mesmo sem compreender as coisas que ele ouviu e viu, ele registrou, porque o Senhor assim ordenou. Então é um livro muito precioso. Muitas das suas visões já se cumpriram na história, nos reinos que se passaram após aquele reino que ele estava, e outras estão já se cumprindo nos nossos tempos agora, como nós vamos ver. Eu acredito que eu vou precisar de uns 2 ou 3, acho que mais de 2 vídeos, para que nós possamos explanar o livro de Daniel, muito embora ele não seja tão comprido, mas nós vamos precisar de um tempinho a mais, né? E eu espero passar de uma maneira compreensível para que todos vocês compreendam este livro, que é maravilhoso. Antes de qualquer coisa, fique com a gente. Se você gostar, estiver gostando, que você possa cumprir o chamado do Senhor, de divulgar a palavra de Deus, de compartilhar esta palavra com alguém que você se lembre que você gostaria que soubesse destas coisas, que compreendesse, que ouvisse esta palavra, que você possa compartilhar, e você vai estar sendo usada pelo Senhor. Então eu te peço que você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tem que apertar o sininho lá, clicar no sininho, para que todas as vezes que eu fizer um vídeo, você possa ser avisada que esse vídeo está à disposição. E você possa curtir pra gente no YouTube e ficar com a gente. Amém? Bom, eu queria começar este vídeo, que não tem nada a ver com Daniel, mas eu gostaria de dar uma palavra antes, que está lá em Mateus, no capítulo 28, que já é o último capítulo do livro de Mateus, e os 3 últimos versículos deste livro, palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos e também para nós que hoje somos também seus seguidores, seus discípulos. Nesta palavra aqui, ele não está falando apenas ali para aqueles discípulos que estavam ali com ele. Esta palavra foi dita depois da sua ressurreição, nos dias que ele ficou ali ainda, já com o corpo glorificado, com os seus discípulos. Então, esta palavra ela é chamada de a grande comissão, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que Jesus deu ali uma ordem. O verbo ide está no imperativo e é uma ordem. Ele está dizendo: se vocês tiverem um chamado, vão. Ele não foi isso que ele disse. Se vocês souberem falar, vão. Se vocês pregarem, preguem. Não, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta palavra é para mim e é para você e é para todos quanto amam o Senhor, amam a sua palavra, todos quanto amam e servem no reino de Deus. Esta palavra não é só para pastores, obreiros, pregadores, missionários, mestres, não. Esta palavra é para todos, seja do menor, da pessoa que se sente a mais pequena por achar que não tem, talvez, instrução. Esta palavra é para você também. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas como eu posso ir por todo mundo e pregar o evangelho? Talvez nem todos vão por todo mundo. Hoje a internet alcança todo mundo, mas talvez nem pela internet você pode alcançar todo mundo. Então alcance quem está ao seu redor. Alcance o seu amigo, alcance a sua família, alcance
os seus queridos, alcance a sua cidade. Faça algo para o reino de Deus, porque Jesus está voltando. E o diabo está usando todos os seus meios, tudo que ele tem à sua disposição, pessoas que seguem a ele, para trabalhar no reino dele, que não, ele nem reino tem. Este reino que ele hoje é chamado de príncipe não é dele, é do Senhor. E Deus, Jesus veio para tomar, e já tomou das mãos dele quando ele foi levantado na cruz e ressurgiu, já tomou do diabo este reino. Não é mais dele, mas ele ainda continua semeando as suas misérias neste mundo. Então nós temos o dever, como seguidores de Jesus, de semearmos a palavra no reino de Deus, no reino que é dele, para alcançar muitas vidas para o Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Faça como você puder, ainda que seja um joelho dobrado, orando, intercedendo por alguém. Fale com o seu vizinho, fale com a sua família. Se você não tem um púlpito para pregar, pregue na internet, fale como você puder. Tem pessoas que estão se levantando nas praças, muito embora as pessoas passam e ignoram, mas o Senhor está falando. E um dia ninguém vai ter a desculpa de dizer diante de Deus: eu não ouvi, a palavra está sendo pregada. Então este é o nosso objetivo aqui. Certa vez, quando um pouquinho antes de Jesus comissionar os seus discípulos, os 12 discípulos, lá em Mateus, no capítulo 9, ele diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua obra. Meu querido, minha querida amigo, amiga, meu irmão, minha irmã que está aqui, e todos quantos chegarem a ouvir este vídeo, o Senhor está buscando ceifeiros para a sua obra. Não é para você somente ficar sentado no banco da igreja, louvando e ali fazendo a sua obrigação, mas o Senhor está chamando pessoas a semear a sua palavra. Então eu deixo para você este desafio, para você semear esta palavra, ok? Bom, agora vamos falar do livro de Daniel. O livro de Daniel, antes de eu começar a falar especificamente do livro, no capítulo 12, também, como Jesus falou sobre a sua comissão, nos 3 últimos versículos no livro de Mateus, também o livro de Daniel, no capítulo 12, que é o último capítulo de Daniel, ele diz assim: e tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então nós percebemos por esta palavra que ela já está sendo cumprida nos nossos dias. Ok? Nós estamos vivendo um tempo gigantesco de multiplicação da ciência. Nunca em nenhum outro período da história a ciência se multiplicou de tal forma. Então, e ele fala aqui: sela este livro. Como tudo que Deus deu para Daniel não foi para o tempo dele, e ele não compreendeu tudo que estava sendo, tudo que o anjo trouxe para ele ali, foi tão maravilhoso para ele, tão fantástico, tão incrível, foram coisas tão assim, fora, vamos dizer assim a palavra hoje, surreal, fora da sua realidade, inimaginável para ele. Mas a gente vai ver que o anjo falou, que a gente vai ver ali na sequência do estudo do livro de Daniel, que tudo era tão assim grandioso, tão poderoso, que ele chegava a ficar doente. Ele se abatia de maneira
extrema. Ele ficava prostrado, ele ficava de cama. Tão horrendas, algumas visões horrendas, porque Deus foi revelando para ele coisas que aconteceriam através dos séculos, dos reinos que viriam, e muito mais as coisas que aconteceriam no tempo do fim, que são os tempos que nós estamos vivendo hoje. Então, Deus fala para ele selar aquele livro que ele escreveu, todas essas partes, porque selado é o quê? Está fechado e está com selo. O selo só uma pessoa vai poder abrir, né? Uma carta, ela é selada e ela tem um destino. Então, só pode abrir, só tem direito de abrir a pessoa a qual ela foi destinada, ok? Mas nós vamos lá também veja bem, o cumprimento desta palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim, porque Apocalipse é revelação. Então nós já vamos ver lá no apóstolo João, quando o anjo trouxe para João, lá na ilha de Pátimos, todas aquelas palavras. Então tudo aquilo é revelação, não é mais para ficar selado e fechado, mas é para ser revelado todas as coisas que haveriam de acontecer. E Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui a mensagem já é outra. O anjo então está revelando a João: bem-aventurado, feliz, muito feliz, agraciado, aqueles que têm oportunidade de ler, de ouvir e de guardar estas palavras que estão sendo ditas aqui. Elas estão agora sendo reveladas para todas as pessoas, porque lá no livro de Daniel não era possível compreender todas aquelas visões, porque Deus levou a ele mensagens através de visões terríveis, de animais, teve a visão da estátua, e todas elas tinham um significado difícil de compreender, e mesmo Daniel não compreendia, e às vezes Deus falava e revelava, assim como Deus revelou para ele a respeito da estátua, que o próprio Nabucodonosor sonhou com aquela estátua, e Deus então deu a revelação para Daniel, que deu a revelação para o Nabucodonosor. Então era incompreensível, até mesmo para nós. Hoje nós compreendemos, porque nós vemos, já estudamos até em outros vídeos que nós fizemos sobre a interpretação da Bíblia, que as escrituras, ela tem uma revelação progressiva. Aquilo que muitas vezes os profetas escreveram e eles não compreendiam, depois, através dos tempos, a mensagem foi sendo revelada. Em Jesus a palavra foi cumprida, e em Jesus ela passou a ser totalmente revelada para nós. Então Apocalipse já é o fechamento de tudo isso. Agora é a revelação, e o anjo diz: bem-aventurado, se você lê esta palavra, se você ouve esta palavra, e se você guarda esta palavra, você é muito feliz. Seja feliz lendo, conhecendo, ouvindo esta palavra, porque ela é para você, é para todos aqueles que creem no Senhor e que aguardam a sua vinda. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem, que não fecham os seus ouvidos para a palavra do Senhor. Ela é para você. E este versículo termina assim: porque o tempo está próximo. Esta palavra foi dita há mais de 2000 anos atrás para o apóstolo João na ilha de Pátimos. E o anjo disse: porque o tempo está próximo. 2000 anos já se passaram e muito já foi cumprido. Já estamos vivendo os dedos
dos pés da estátua de Daniel. Que agora nós vamos compreender esses tempos, que tudo tem a ver com a visão que foi dada lá. Né? E nós vamos ver também, eu não vou falar do livro de Apocalipse, mas só para te deixar um gostinho na boca, porque futuramente nós vamos também, porque a escatologia tem a ver muito também, né, com o livro de Apocalipse, e este é um grande desafio para nós, ainda que nem tudo está claro, nem tudo está com o ponto final, nós temos muitas interpretações, mas ao longo do tempo o Espírito de Deus vai revelando aos homens, vai mostrando o que significa as coisas, e nós temos que buscar, guardar, tentar compreender esta palavra. Então, nós vamos ver lá em Apocalipse que os selos são abertos. Então, quando o anjo falou para Daniel, sela este livro, nós vamos ver lá agora o rolo que tem todas as coisas que irão acontecer. E aí, acho que é João que chora e fala, quem vai abrir? Quem é que pode abrir estes selos? Quem tem autorização? Quem tem autoridade para abrir estes selos? E aí vai ser revelado que Jesus tem. Ele tem, o Cordeiro que se Deus se entregou, deu sua vida. Ele tem autoridade para abrir esse selo. Mas aí é só uma palhinha de Apocalipse. Então veja que está tudo ligado, ok? Mateus, Jesus termina com a grande comissão, né? Daniel termina com os que Deus manda ele selar o livro, porque é para o tempo do fim, e Apocalipse começa dizendo, bem-aventurados todos aqueles que leem e ouvem a palavra e guardam esta palavra, as coisas deste livro. Bom, então vamos falar alguma coisa aqui de Daniel. Primeiro que Daniel, ele foi um jovem, muito jovem ainda, eu imagino que lá com uns 17 anos, quando ele foi levado cativo é escravo mesmo, para a Babilônia. Vocês já conhecem essa história de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, destruiu o templo, que está destruído até hoje, não tem mais templo. Desculpa, ele destruiu, depois ele foi reconstruído por Herodes, depois Tito, no ano 70 depois de Cristo, destruiu tudo, né? Desculpa que teve um meio aí nessa história, né? Herodes reconstruiu, Nabucodonosor, perdão, gente, quando eles voltaram do cativeiro, 70 anos depois, né? Zorobabel, Esdras, ok? E Zacarias, todos fizeram parte da reconstrução deste templo que Nabucodonosor destruiu depois do cativeiro. Desculpa, que às vezes a mente da gente é muita informação, a gente acaba misturando as coisas. Depois esse templo foi profanado, Herodes entrou, fez construções nesse templo, deixou esse templo bonito, fez salas que Deus não mandou fazer, enfim. E aí esse templo era o templo que Jesus frequentou quando ele esteve na terra, quando ele ensinava com seus discípulos, é esse templo. Jesus depois predisse a destruição, quando ele falou lá em Mateus, no capítulo 23 para 24, quando os discípulos falaram sobre o templo, ele falou assim, vede que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí sim, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito botou fogo, destruiu o templo de Jerusalém, ok? Que aí então agora não existe mais, ok? Vamos retornar. Bom, Daniel então, ele foi levado cativo para Babilônia, quando então Nabucodonosor invadiu, destruiu tudo lá.
Ele foi levado, ele é contemporâneo do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi o profeta que foi usado por Deus para falar sobre tudo que haveria de acontecer, advertir o povo, chamar a atenção dos reis sobre o pecado, sobre a idolatria e a desobediência. E ele, por causa disso, foi perseguido, tentaram matar Jeremias, jogaram ele no poço, tentaram fazer tudo para impedi-lo de trazer a mensagem do Senhor. Então, este é o período. Daniel é contemporâneo, então, do profeta Jeremias, também contemporâneo do profeta Ezequiel. E eles foram, então, levados para a Babilônia como cativos, como escravos, quando tudo aquilo que foi profetizado por Jeremias se cumpriu. Bem, a maioria do povo, dos pobres, foram levados para a escravidão lá, né? Para viver, para servir de todas as formas na Babilônia. Porém, Daniel e mais 3 amigos que vocês conhecem, que estão no livro dele mencionados, que é Misael, Ananias e Azarias, e os seus nomes babilônicos depois foi trocado por Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vocês conhecem esses jovens por ler o livro de Daniel. Eles foram todos juntos levados, eram jovens e eram de famílias nobres. Então, por causa disso, eles foram levados para servir na corte do rei Nabucodonosor. E como Daniel era um homem, um jovem, vamos dizer assim, um jovem de Deus, ele foi colocado ali dentro deste palácio para servir o rei e para o Senhor usá-lo com grande poder. E nós vemos que Daniel e também os 3 amigos dele, as coisas mais fantásticas da história de Israel, nós vemos que aconteceram ali. Até as criancinhas pequenas conhecem a história de Daniel na cova dos leões e dos 3 jovens que foram jogados na fornalha. Ok? Então, nós vamos ver que ali Deus teve um propósito na vida deles dentro do palácio, mesmo sendo escravos. E nós vemos que Daniel, ele ficou todos os anos, ele ficou ali na Babilônia, ele ficou no palácio. E a Bíblia descreve que ele serviu ali, depois passou o Nabucodonosor, veio o Império Medo-Persa, que assumiu, né? Rei Dario, Ciro ali, que era deste reino, tomaram posse. Ele então serviu ali na mesma condição de profeta ali dentro do palácio, de ser um homem respeitado. Ele serviu ali 3 grandes soberanos ali. Teve os intercalados ali, né? Mas grandes soberanos, ele serviu 3 grandes soberanos. Bom, a primeira parte do livro de Daniel, ele registra a história de Daniel e dos seus amigos de uma maneira narrativa, histórica, né? Como história. Então, nós vamos ver os primeiros capítulos ali, narrando a história deles ali. Embora no capítulo 2, nós vemos que Nabucodonosor tem um sonho, que ele fica perturbado, ele chama os seus sábios e ninguém ali consegue decifrar este sonho. Então, Deus ali usa Daniel e traz para o rei Nabucodonosor a interpretação deste sonho. Este sonho, meus queridos irmãos, também tem a ver conosco hoje. Tem tudo a ver conosco. Tudo a ver conosco. Então, nós vamos estudar isso aí. A segunda metade apresenta sonhos e visões do futuro. Então, contendo profecias na forma de presságios, coisas que haveriam de acontecer. Então, a segunda parte do livro, ali a partir do capítulo 7, nós vamos ver que tudo diz respeito a visões, profecias que Deus traz para ele a respeito do tempo do fim. Então, o livro de Daniel pertence à literatura apocalíptica, cujo conteúdo inclui revelações, especialmente comunicadas por meio de sonhos, visões e símbolos.
Então nós vamos encontrar ali o que é às vezes até difícil de compreender, mas Deus também revela profetas, pessoas ao longo da história, pessoas escolhidas por Ele para trazer interpretações, estudiosos, para trazer interpretações dessas figuras de linguagem, né? Como teve o leopardo, o urso, o bode, enfim, todas essas coisas, que também nós vamos encontrar lá no livro de Apocalipse. Bom, esta foi uma introdução, né, sobre este estudo que nós vamos estar dando. Eu não vou nem entrar agora, porque o meu tempo está acabando, e eu não quero começar a estudar o livro e ter que interromper. Então eu queria que você ficasse entusiasmado para o próximo vídeo, porque aí sim nós vamos começar a estudar efetivamente as coisas deste livro. Eu quero que Deus abençoe você, que você possa compartilhar este vídeo para animar alguém que queira vir a estudar este livro, porque é maravilhoso. Contém coisas maravilhosas que você vai ver, ok? Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor revele aquilo que eu não posso revelar como ser humano que eu sou, mas o Espírito Santo é quem revela todas as coisas e ele chega aos corações. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, dê autoridade para você pregar a palavra dele. Jesus está bem pertinho de nós. Deus abençoe.